Meus irmãos, coube a minha honra de apresentar o pastor Mark Dever. Acredito que boa parte de vocês já ouviu falar do ministério que o pastor Dever exerce ali nos Estados Unidos, em Washington, D.C. O ministério tem exercido uma grande influência, não apenas nos Estados Unidos da América, mas também em outros lugares do mundo. Entre outras coisas que poderia ser dita, eu queria enfatizar que, além das qualificações intelectuais, o pastor Mark Dever é um doutor formado pela Universidade de Cambridge. Nós estamos diante de um homem que é pastor de pastores. Houve um divórcio muito prejudicial na história da igreja cristã recente, o divórcio entre o teólogo e o pastor. Todo bom pastor é necessariamente um bom teólogo. E o pastor Mark Dever tem profundidade teológica, conhece bem a história da igreja, em particular a riquíssima tradição batista. E quando ele aceitou o desafio de revitalizar uma igreja fundada no final do século XIX, no coração dos Estados Unidos, em Washington, ele pegou um enorme desafio, uma igreja que estava envelhecida, adoecida, com 130 membros arrolados no hall, e desde então fazendo o que compete a um pastor fazer: abrir as escrituras e expor o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A igreja experimentou um substancial crescimento. Ele desenvolveu um ministério como escritor, com dezenas de obras publicadas. Essas obras têm sido traduzidas para vários idiomas em todo o mundo. E muito recentemente, pensando aí 2007 para cá, ganhou expressão o Ministério 9 Marcas. Quem já leu o livro, lá no prefácio está bem explicitado que não é um modelo de crescimento de igreja. Essas 9 marcas não são marcas exaustivas, existem muitas outras marcas que não foram colocadas ali por alguns motivos, mas que reflete bem as marcas distintivas de uma igreja saudável, Quando nós estivemos ali em 2015 para fazer esse intensivo do Weekender, eu fiquei impressionado não com o que eu vi, mas com o que eu não vi. Não vi show pirotécnico, não vi personalismos, não vi um culto centrado no homem, mas uma igreja cantando congregacionalmente, a Bíblia sendo exposta e pregada. E desde então aquela igreja cresceu e tem plantado muitas outras igrejas nos Estados Unidos e ajudado outras igrejas em outras partes do mundo, de modo que para nós é um exemplo a ser seguido, um encorajamento, e é um privilégio poder ouvi-lo hoje aqui em 2 momentos. Eu queria mais uma vez publicamente agradecer ao Rick Derham e o Ministério Fiel, ao Seminário do Sul, por abrir essa porta. Eu tenho certeza que nós podemos aprender muito. Como ainda há pouco foi dito, não é um modelo, são princípios que não são do Dever, são princípios bíblicos, supraculturais, atemporais, que servem aqui e em outros lugares do mundo também. Portanto, vamos ouvir atenciosamente. Ao final de ambas as palestras, nós poderemos eventualmente fazer alguma pergunta pertinente ao assunto, e o pastor Dever prontamente irá responder conforme lhe aprouver. Então quero convidar aqui o pastor Dever à frente. Nós vamos orar, agradecidos a Deus por ele, pelo Caleb, seu assessor, que está aqui com a gente, pastor também ali em Capitol Hill, e vamos orar pelo Diogo, que tem a missão aí de traduzir e nos abençoar. Senhor, nós te damos graças por essa tarde tão preciosa, tão singular, histórica tarde de quinta-feira, em que, reunidos aqui, desejamos ser instruídos à luz da Tua Palavra. Te louvamos por esta instituição que ao longo de todos esses anos tem buscado preparar obreiros para pastorear a igreja de Jesus Cristo. Ó Deus, permita que o Teu servo tenha sua mente, seu coração iluminados, e que possa falar com autoridade, fidelidade, clareza, para a edificação de todos nós aqui estamos. Abençoe de igual modo o pastor Diogo Carvalho, que a Tua graça também seja sobre ele, e que seja um tempo de grande edificação e encorajamento para nós todos. Oramos em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Thank you, brothers, for the warm greetings. Thank you, brothers, for the warm greetings. Obrigado, irmãos, pela acolhida calorosa. Thank you, Brother Judique, for the introduction. Obrigado ao irmão Judy Clay pela introdução. Brother Fernando for the invitation. Ao pastor Fernando Brandão pelo convite. And other friends who've come tonight.
e a todos os amigos que vieram aqui nessa noite. I want to speak to you for a while about regaining meaningful church membership. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre recuperando o valor da membresia. And then I would like us to have some time of Q&A and conversation about that. E espero ter depois disso um tempo para perguntas e respostas. As a pastor in America, Enquanto um pastor nos Estados Unidos, I'm aware that many church members are perfectly able to attend Sunday services, eu sei que muitos membros estão lá frequentando os cultos de domingo, but they don't. mas muitos poderiam fazer, mas não fazem. And if they are able to attend, E mesmo que eles estejam dispostos, ou melhor, eles possam frequentar os cultos and don't, e não o façam, then they should not be allowed to be a member of a Christian church. o meu pensamento é que eles podendo fazer e não o fazendo, eles não deveriam ser membros da igreja. They are, in fact, in sin. Eu penso que eles podendo frequentar e não indo, eles estão em pecado. Hebrews 10:25 clearly instructs us Hebreus 10:25 claramente nos instrui not to be like those who forsake the regular assembling of themselves together. não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns. Disobeying this clear instruction Desobedecer essa clara instrução doesn't inspire confidence não inspira confiança in the non-attenders' ongoing repentance and faith. naqueles que não são parte da igreja In quanto fact- a se arrepender e crer. In fact, when you think about it, De fato, quando você pensa nisso, a member's regular, tolerated non-attendance um membro que tem a sua ausência tolerada begins to bring up other questions. acaba trazendo novas questões. What kind of leadership must a church have to allow such a misrepresentation Que to grow up tipo, and flourish? que tipo de liderança uma igreja tem que permite esse tipo de atitude dos membros? What kind of expectations are we communicating to those people who join our churches? Que tipo de expectativas nós estamos comunicando àqueles que querem fazer parte da igreja quanto a seus compromissos? What discipline is practiced? Que tipo de disciplina é praticada ali? In fact, tolerated non-involvement among members De fato, tolerar esse não envolvimento dos membros com a igreja may even call into question the kind of evangelism that's been done, talvez traga a questão sobre que tipo de evangelismo tem sido feito, or the church's understanding of conversion, ou o próprio entendimento da igreja acerca do que é a conversão, or even of the gospel itself. e talvez até mesmo sobre o que é o evangelho em si. Allowing such non-attending members to retain their membership Permitir que esses membros ausentes permaneçam na membresia would seem to be such blatant disobedience to Scripture parece ser uma clara desobediência à Escritura and such a brazen disregard of the spiritual health of those concerned e uma insolente desconsideração à questão espiritual de saúde da igreja, that it would even seem to call into question que parece trazer uma outra questão the teaching a respeito do that has brought ensino, about such an unhealthy tolerance in the body. o ensino que tem dado aso a esse tipo de atitude por parte dos membros ausentes. So friends, this is a difficult topic. Então, esse é um assunto difícil, Regaining meaningful membership. recuperando a membresia significativa. How do you regain in your local church what's not even well understood? O como recuperar na igreja algo que sequer é bem compreendido? Or how do you make meaningful something that you don't really even believe in? E como tornar significativo algo que talvez você nem entenda ser verdadeiro? After all, some Bible-believing Christians today deny that church membership is biblical. Talvez haja cristãos hoje que neguem que a membresia seja um mandamento bíblico. Show us the verse, they say.
Eles dizem assim: mostre-me os versículos. But friends, the truth that God has revealed in His Word Mas eu tenho certeza que Deus tem revelado em sua palavra. is not limited to simple, explicit statements. O que Ele tem revelado não está baseado apenas em declarações simples. Much of the most important teaching about Christ Muitos dos ensinos mais importantes de Cristo and His relationship to His Father e sua revelação, seu relacionamento com Deus, o Pai, and the Spirit's relationship to the Father and the Son e o relacionamento entre o Espírito e o Filho, is best and most clearly understood esses relacionamentos são mais bem claramente compreendidos when passages are compared quando você compara algumas passagens and the teaching is systematically constructed. e você constrói algum conhecimento à luz de uma sistematização bíblica, That's what it's like with church membership. como por exemplo a membresia na igreja. But then today we have to ask, Mas nós temos que perguntar: what does membership mean o que a membresia significa in a group like the church, num grupo como a igreja, when so many people can't even really define what a church is? quando muitas pessoas sequer conseguem definir o que uma igreja é? Among many today, Entre muitos hoje, from popular writers escritores populares, to mission strategists, desde esses escritores até estrategistas em missões, even the definition of a church has faded. até mesmo essa definição do que é uma igreja tem desfalecido. So friends, I say again, this is a difficult topic. Então você pode dizer, essa é uma questão muito difícil, But even more than it's difficult, mas ainda mais do que difícil, it is important. é uma questão importante. So the plan for my message tonight is this. Então meu plano para essa mensagem esta noite é o seguinte: I want to first define the church. primeiro eu quero definir a igreja. Much of the work that needs to be done is here. Muito do trabalho que precisa ser feito justamente nesta questão. What is a church? O que é uma igreja? Think how you would answer that. Pense um pouquinho sobre como você responderia a esta pergunta. And then we want to define the membership in the church. E só então nós vamos definir o que é a membresia na igreja. We need reasons for the practice and requirements for specific members. Nós precisamos de razões para estas práticas que nós exigimos da membresia. One can't regain what one doesn't even understand has been lost. De novo, nós não podemos recuperar algo que não entendemos como tendo sido perdido. Then when we have considered what particularly constitutes membership as meaningful, E aí, quando nós considerarmos aquilo que temos acerca da membresia como valiosa, we'll consider some steps that we can take só então nós podemos considerar alguns passos que precisamos tomar in our local churches na nossa igreja local, to regain such meaningful membership. para então recuperar o valor da membresia na igreja local. So in summary, Então, de certa forma, we want to consider the church nós vamos falar sobre a igreja and then membership in it, e depois a membresia and then how it is by definition meaningful, e o que significa por definição algo significativo, and conclude by considering steps that we can take to regain that. e concluir então com alguns passos para tornar essa membresia então mais significativa, To regain for a congregation an appreciation of membership's meaning. para recuperar nas nossas congregações o valor da membresia. And all of this is undertaken E tudo isso with a desire tem a ver com um to see desejo local congregations built up de ver as igrejas locais sendo edificadas to the glory of God. para a glória de Deus. Let's begin with the definition of a church. Vamos começar então com a definição da igreja. What is a church? O que é uma igreja? We all know that a church is not a building. Todos nós sabemos que a igreja não é um prédio. And it's true that churches don't need to have buildings. E a verdade é que a igreja não precisa necessariamente possuir um prédio. It was 1640 years ago today São 1640 anos até hoje, this very day, neste exato that the dia, Roman Emperor Theodosius lá atrás, nesse tempo, foi quando, nesse exato dia, o imperador Teodósio declared Christianity the official religion of the Roman Empire. declarou o cristianismo como a religião oficial do império. But friends, before that, Mas depois disso mudou. and before his predecessor Constantine allowed Christianity a kind of freedom,
E o Constantino reconheceu a liberdade religiosa For much of the 1st and 2nd and 3rd centuries, daqueles que estavam no primeiro, segundo e terceiro século. Christian congregations owned no buildings. Nesse tempo, então, antes disso, as congregações cristãs não tinham prédios. They would use whatever space they could, Usavam o espaço que estava disponível. sometimes outside, Algumas vezes do lado de fora, sometimes in private homes, algumas vezes no espaço privado de uma casa. sometimes they would rent space, Algumas vezes alugaram like the Hall espaços, of Tyrannus in Ephesus. como em Éfeso. They would use whatever space they could to gather. Eles usavam o espaço que eles podiam para se reunirem. Now, a misunderstanding of salvation and the church Então, uma má compreensão a respeito da salvação e da igreja, that grew up in the period of the church fathers que cresceu no período dos padres apostólicos, led to the church being conceived of fez com que a igreja passasse a ser considerada as regularly requiring specific consecrated spaces. como uma entidade que precisava de um lugar específico e consagrado para se reunir. But at the Reformation, Mas na Reforma it Protestante, again became apparent de novo se tornou claro that a building was not required for a Christian church. que um prédio não era um requisito para uma igreja. What was required for a Christian church? O que é requerido para uma igreja existir? There's really one right answer: Só tem uma questão, members. uma resposta: membros. A church is composed of regenerate members. Uma igreja é composta de membros regenerados. Those members may church, they may meet in a building owned by them all together, Esses membros podem se reunir em um templo, um prédio comprado, adquirido por eles, and we can call that building a church, e nós podemos até chamar esse prédio de uma igreja. or they may meet in a building owned by one of them individually, Ou podem se reunir em prédios que são de propriedade dos membros individualmente, or in a rented space, ou um espaço alugado, but it is the people meeting that's essential. mas é o ajuntamento de pessoas que é essencial. Without a specific community of people, Sem essa comunhão específica de pessoas, a Christian church does not exist. uma igreja cristã simplesmente não existe. Samuel Jones defined a church well Samuel Jones define uma igreja in his 1774 Summary of Church Discipline. no seu sumário de disciplina eclesiástica de 1774. Now, do you want to just translate that definition? Uma igreja evangélica particular consiste em um conjunto de santos que se unem por uma aliança especial, um pacto especial, em um corpo distinto e se reúne em um lugar para desfrutarem da comunhão em cada um e com Cristo, sua cabeça, e todas as suas instituições para a sua edificação mútua e a glória de Deus por meio do Espírito. Amen. So what are these institutions of Christ that he refers to? E o que são essas instituições de Cristo a que ele se refere? They are fundamentally the preaching of the gospel, Basicamente são a pregação do Evangelho, the practice of baptizing believers, a prática de batizar aqueles que creem and the regular celebration of the Lord's Supper. e a celebração regular da ceia do Senhor. Why did Christ institute them? E por que isso? For the benefit of Christians, Para o benefício dos cristãos, to supply advice and edification, para supri-los de edificação to have the gospel preached to us e conselho, e também para que o Evangelho seja pregado by word por palavra and by the signs of baptism and the Lord's Supper, e por meio dos sinais que são o batismo e a ceia, by lip por lábios and by life as we know each other and see each other's examples. e por meio da vida enquanto estamos nos edificando pelos exemplos uns dos outros. So a church conducts the public worship of God Então uma igreja conduz essa adoração pública a Deus and works to extend the kingdom of Christ e trabalha para expandir o reino de Cristo through witness and evangelism.
por meio do testemunho e da evangelização. with Christ as its head, Com Cristo como sua cabeça, such a body is able to choose its elders and deacons, então esse corpo pode escolher seus pastores e admit and presbíteros dismiss its members, e então também excluir alguns membros, administer discipline to members as it sees fit, desenvolver a disciplina eclesiástica da maneira que convém and follow Christ together, e seguir a Cristo juntos, however they may discern God's word teaches. de acordo com aquilo que essa igreja discernir sobre a vontade de Deus. So a Christian church is independent of outside control. Então uma igreja cristã, ela é independente quanto a controle externo, But is naturally in a relationship of peace and love mas naturalmente está em uma relação de paz, amor and prayerful mutual concern e preocupação uns com os outros em oração and action e ação with other Christian congregations. com outras congregações cristãs. So denominations Então as denominações are not churches. não são igrejas, They're parachurch organizations são organizações para-eclesiásticas, of groups of local churches são grupos de igrejas locais made to facilitate the obedience and growth of the local congregations and their number. que criam essas então denominações para auxiliar as igrejas locais umas às outras. A local congregation Uma congregação local is instructed by Scripture é instruída pela Escritura in all the ways that it must organize its life together. em todas as formas com que ela deve se estruturar e se For organizar. example, having elders Por exemplo, quanto a ter presbíteros and deacons, e diáconos, preaching, pregação, baptizing, batismo, observing the Lord's Supper. a observação da ceia do Senhor. Other matters of organization which might seem useful, Algumas outras questões de organização podem like ser whether or úteis not you também. create the office of a church clerk to keep records. Como, por exemplo, criar um escritório para a igreja para guardar alguns arquivos. Such matters are allowable. Essas questões são permitidas, We have Christian freedom, mas há certa liberdade cristã. but it's not necessary that we do it any particular way. Mas essas coisas não são necessárias de se fazer de uma determinada forma específica. The local church is able to handle its own affairs A igreja local, ela é capaz de lidar com seus próprios assuntos, in organizing its internal business, organizar-se internamente, in receiving and dispersing funds and other assets, como receber e gastar recursos financeiros and reporting on such to the church. e reportar isso para o restante da igreja. So, Então, a church is required to worship and serve God, uma igreja, ela precisa adorar e servir Deus, to bear witness to His Word, dar um testemunho ao mundo, to evangelize, evangelizar, to administer baptism and the Lord's Supper, ministrar o batismo e a ceia do Senhor, to serve Christians, servir os cristãos, to live life together with love and holiness and unity, viver a vida juntos com amor, unidade, santidade, to govern its own affairs, governar seus próprios assuntos and to show goodness and mercy, e mostrar bondade e misericórdia, especially to its needy members. especialmente para os membros em necessidade da própria igreja. The church is to show itself united around the truth, A igreja então se une em torno da verdade, loving to God and to each other, amando a Deus e uns aos outros, and marked by a holiness of life e marcada por uma santidade de vida, that reflects to the world around us que reflete para o mundo à sua volta God's own holiness. a própria santidade de Deus. That's what people are to see in the local church. Isso é o que nós devemos ver numa igreja local. The church has a mission A igreja tem uma missão, to be a display a missão de ser um retrato, um painel of God's glory da glória de Deus to His creation. para a sua criação. It is an exclusive community É uma comunidade exclusiva in that it is only those who've been adopted into His family by faith in Christ para apenas aqueles que são adotados por Deus por meio da fé em Cristo. who have a rightful place in it. Apenas estes têm o direito de fazer parte da igreja. And that place is called
E este lugar na igreja é chamado de membership. membresia. So that's the church. Então esta é a igreja. Turning now to membership, Vamos agora ir para o que é membresia. positively, Positivamente, how does the Bible present the Christian life? como a Bíblia descreve a vida cristã? It's a life not lived in isolation, Não é uma vida vivida em isolamento, but lived out with other Christians. mas vivida ao lado de outros irmãos. Christianity is personal, O cristianismo, a fé cristã é pessoal, but not private. mas não privada. Truly following Christ O verdadeiro segmento de Cristo is committed é comprometido and regular, e regular. not casual and occasional. Não é apenas casual ou ocasional. This is what we mean when we think of being a church member. Isso é o que a gente quer dizer quando se refere à membresia de igreja. It is a formal commitment to love and to be loved É um compromisso formal de amar e ser amado by those Christians that we live around, para com aqueles cristãos com quem convivemos, that we regularly interact with, aqueles com quem nós interagimos regularmente and that we desire to hold accountable and to be held accountable by. e com os quais nós desejamos ser responsáveis em prestar contas e também solicitar contas uns dos outros. So a certain assembly has accepted the responsibility to teach us, Então, essa determinada congregação assume a responsabilidade de nos ensinar, to lead us, nos liderar, to love us, nos amar, to care for us, se preocupar e cuidar de nós, to correct us when we need it. corrigir-nos também quando necessário. The local church is not a natural group of homogeneous friends. A igreja não é um grupo natural de pessoas homogêneas. In fact, a kind of carnal homogeneity De fato, essa homogeneidade carnal, that where we're all just naturally alike as people, como se todos nós fôssemos assim afins uns dos outros, tivéssemos afinidade natural. obscures the supernatural unity Essa ideia obscurece o sentido espiritual sobrenatural, that draws and holds Christians together, que traz significado à nossa fé cristã and that displays the power of the gospel to the watching world. e que mostra esse poder de Deus para o mundo perdido. When church membership is properly understood, Quando a membresia é propriamente compreendida, it's an expression of the common life that Christians share. ela se torna uma expressão do evangelho que nós compartilhamos. It's an expression of relationship. É uma expressão de relacionamento. As we together comprise one spiritual house, Enquanto todos nós formamos uma única casa espiritual, one home. lar. It's a relationship that implies a partnership in the gospel. É um relacionamento que implica uma parceria no evangelho. It involves the kind of fellowship that we see in the early church in Acts chapter 2. É o tipo de relação que se parece com aquilo que vemos no livro de Atos, no capítulo 2. Our sharing with each other reflects the way God has so graciously given to us. O nosso compartilhar uns com os outros reflete as bênçãos e as dádivas de Deus sobre nós. So church members Então, os membros de uma igreja local are to be those who've been called into fellowship with Jesus Christ. são aqueles que foram chamados para a comunhão com Jesus That's what Paul Cristo. assumes when he writes his letters in the New Testament. Foi o que Paulo presumiu enquanto escrevia para todos aqueles irmãos. Christians are called to be in Christ, Os cristãos são aqueles que estão em Cristo, to abide in Christ. que são chamados também para permanecer em Cristo. Daily communion with God is to be expressed in our regular fellowship with the same community of Christians. Tendo uma relação diária com Deus, expressando tal relação na comunhão diária com os outros. This is how the image of the local church as the body of Christ becomes a reality. Isso então torna a analogia da igreja como um corpo de Cristo uma realidade. Christians share the same spirit indwelling us. Cristo compartilha o mesmo Espírito enquanto habita em nós. We're called to live out that concern for each other. E nós então levamos adiante essa preocupação nesse compartilhar uns com os The outros. love that Christians share as a result O amor que Cristo compartilha como resultado is to shape our life together. é então nessa
nesse compartilhar uns com os outros. While we could say that all Christians are to be characterized by obeying certain duties toward each other, Nós poderíamos dizer que todos os cristãos então são caracterizados por esse compromisso uns com os outros. we as individual Christians can't live out those duties to all other Christians on the planet. Mas não dá para nós, como cristãos, desenvolvermos todo esse compartilhar com todos os cristãos e cada um deles ao redor do mundo. In reality, we live them out most fully to those that we're regularly around. Na verdade, nós só podemos fazer isso, ter esse compartilhar da vida com aqueles com quem nos reunimos regularmente numa igreja local. And especially to those that we have committed to work with in our local congregation. Especialmente com aqueles com quem nós pactuamos esse compromisso de membresia na And igreja there local. is an unavoidable self-consciousness Existe então essa consciência, essa autoconsciência inevitável about those with whom we especially oblige ourselves naqueles com quem nós especialmente nos obrigamos by joining with them a nos unir com eles and allowing them to join us. e também permitindo que eles se unam a nós. So, in this context specifically, Então, nesse contexto especificamente, we are to honor each other. nós devemos então honrar uns aos We're outros, to correct one another, corrigir uns aos outros, pray for one another, orar uns pelos outros, encourage one another. encorajar uns aos We outros, should build one another up by teaching God's word to each other. edificar uns aos outros por meio da pregação da palavra, We should be open to and accountable with each other. tornar uns aos outros responsáveis. In individual friendships Então, a amizade individual, and small group Bible studies num grupo pequeno de estudo bíblico, may satisfy some aspects of those commands. pode satisfazer alguns aspectos destes mandamentos recíprocos, But the biblical pattern mas o padrão bíblico, from Acts chapter 2 on a partir de Atos capítulo is for 2, Christians é para os to cristãos be made members of local congregations se tornarem membros de congregações to locais, whom they are responsible to so live out the Christian life corporately. a quem se tornem responsáveis numa prestação de contas recíproca quanto a viver a vida cristã. Even as God did in the Old Testament, Isso é encontrado até mesmo no Antigo Testamento so more fully and obviously in the New Testament, e de forma ainda mais óbvia no Novo Testamento. God dwells in the middle of his people. Deus habita no meio do seu povo. Built together, Edificar-se juntos. we are God's people. Quando nós nos edificamos então We are the juntos, place where his spirit specially dwells. somos o povo de Deus, o lugar onde o Espírito de Deus especialmente habita. So if we are members of a congregation, Então, se nós somos membros de uma congregação, we will be working together for the spread of the gospel. nós trabalharemos juntos para espalhar o Evangelho. We will give money to that end. Nós vamos, inclusive, dar contribuição financeira para esse fim. We will pray to that end. Nós vamos orar por este fim. We will, as Peter says, use whatever gift we've been given Nós vamos, como Pedro disse, nós vamos usar to serve o que- others faithfully administering God's grace in its qualquer que various seja forms. o nosso dom, o dom que recebemos para servir outros, administrando fielmente a graça de Deus. 1 Peter 4:10. 1 Pedro 4 diz isso. So God is glorified by the local body Deus então é glorificado pelo corpo local, being built up through the gifts that God has entrusted to it. sendo edificado por meio dos dons que Deus tem confiado à igreja. So church members are also those who are committed to sharing in Christ's suffering. E os membros de uma igreja local também são aqueles que são chamados para compartilhar do sofrimento de Cristo. Not meaning we help Christ atone for the world's sins, Eu não estou querendo dizer que nós vamos dar uma ajudinha para Jesus expiar os pecados do but mundo. rather in following him faithfully, Mas por meio de seguir a Cristo fielmente, and so experiencing the world's rejection. nós acabamos compartilhando com Cristo esse rejeitar do mundo para conosco. To consider church membership another way, De uma outra forma agora, consider who defined the membership of a Christian congregation in the New Testament. vamos pensar um pouco sobre quem define a membresia segundo o Novo Testamento. Did the individual himself?
Será que é o próprio indivíduo que se Could the individual define? himself just say, like, I consider myself a member of this church? Será que um indivíduo, ele mesmo, ele tem esse poder de dizer, eu me considero um membro dessa And igreja? that settles the matter. E isso satisfaz o assunto. Where would you go in the New Testament to examine that idea? Onde que você iria no Novo Testamento para examinar essa Can somebody ideia? give me a chapter in the New Testament? Alguém pode aí me dar um capítulo do Novo Testamento que fala sobre isso? Act 2, 42 until... Okay, the Lord added to the number. Yep, that's good. Yep, Pentecost. All right. Essa tá boa aí, a ideia de Pentecostes ali. Yeah. Somebody else? Another Alguém one? mais? 1 Coríntios 5. Who said 1 Corinthians 5? O que diz lá, 1 Coríntios 5? Put up your hand. Ah, Who vamos said lá. it? Quem disse isso, levanta a mão, ok? Right. I think that's one of the clearest ones. Eu acho que essa passagem é uma das mais claras acerca disso. Because there you have a guy who's apparently coming to the church. Porque ali nós temos um sujeito que aparentemente está frequentando a igreja He clearly means to be a Christian. e ele, claramente, ele se apresenta como He cristão, means to be a member of that church. ele se acha um membro daquela igreja And Paul e Paulo quotes Deuteronomy cita então Deuteronômio and tells the Corinthian church, e diz à igreja de Corinto: expel him from your number tire esse sujeito da sua membresia, because of his unrepentant sin. porque ele está em um pecado sem arrependimento. So that individual Então esse indivíduo does not have the right on his own to decide that he is a member of a particular local não church. tinha o direito de se autoproclamar um membro da igreja. Now, most fundamentally, of course, God defines the membership of the local church. Claro que, pensando assim, fundamentalmente, é Deus que That's define the Acts 2 answer. a membresia da igreja. The Isto Lord a gente added to the number encontra daily those who are being saved. lá em Atos 2, quando diz que But Deus in é 1 quem Corinthians acrescenta 5, os que iam sendo salvos. In 1 Corinthians 5 Mas em 1 Coríntios and in capítulo Matthew 5 18, e Mateus 18, it was the congregation who had to publicly act to define who it was that would comprise that number. nesses textos é a igreja local que aparece como aquela palavra final sobre quem pode ser um membro da igreja. The individual himself doesn't have the power to make himself a member of the congregation. O indivíduo, ele sozinho não tem o direito nem o poder de decidir se ele é membro da igreja ou não. Finally, joining a local church is a congregational act. Na verdade, unir-se a uma igreja é um ato congregacional. The individual has to want to do it, O indivíduo pode querer, pode almejar fazer but the parte, congregation has to affirm that. mas é a igreja que vai afirmar isso. Essentially, the membership of a church Essencialmente, a membresia da igreja is comprised of those who are regularly admitted to the Lord's table. é então composta por aqueles que são admitidos para participar da ceia do Senhor. From the earliest of times, Desde os tempos primitivos, congregational and Baptist churches o congregacionalismo nas igrejas batistas have tended to summarize our duties tem tentado resumir as nossas obrigações in church covenants. por meio de pactos da igreja. Do Baptists here in Brazil use church covenants? Os batistas aqui no Brasil usam pactos de igreja? That's not a rhetorical question. Não, não é uma pergunta retórica, não, é uma pergunta mesmo. Yes Nós usamos or o pacto no? de membresia. Yes? Yes. Baptists in America have almost forgotten them. Os batistas nos Estados Unidos praticamente já se esqueceram disso. I came to our church in 1994. Eu cheguei na minha igreja em 1994 It was founded on this date, February 27th, e foi fundada nesse exato dia, in 1878. em 1978, nesse exato dia. And when I got there in 1994, E quando eu cheguei lá em 94, some of the original members were still there. alguns dos membros originais ainda estavam lá. No, that's not true, is it? Mas isso não é That would be verdade, é maybe mesmo. 116 years old. Não, No. mas eles But there têm. were some very old members there. Mas havia muitos membros. Desculpa, é porque eu falei 900, é 1800. Some who joined in the 1920s. Então eles estavam. I'm sorry. That's fine. Ok.
I misunderstood the numbers. I was being humorous, and I shouldn't have done that. Ok, eu estava fazendo uma piada mesmo. They forgot that they had a church covenant. Eles tinham se esquecido que tinha um pacto de membresia. I literally found a copy of our church covenant behind the boiler down in the basement. E eu achei uma cópia desse pacto de membresia no porão da igreja lá. So I pulled it out. E eu tirei, I explained to people what it was, e eu expliquei para a igreja o que era esse pacto de membresia. and I said I wanted us to start using it again. E eu disse, eu quero voltar a usar isto aqui. So I said, when we come to take the Lord's Supper, Então, quando nós formos praticar a ceia do Senhor, I want us, before we take the supper, eu quero o seguinte, antes de tomarmos a ceia, to have all of those who are visiting with us at that service remain seated, eu quero pedir a todos que estão visitando a nossa igreja para permanecerem sentados, but to have the members of our local congregation mas os membros da nossa igreja local stand fiquem de pé and read again aloud the church covenant together. e vamos todos ler em voz alta os termos do pacto de membresia. Now, some of them seemed surprised at this, E alguns ficaram até surpresos, but Jessie Trainham, mas o Jesse os treinou. she was in her late 80s Ela estava no final dos seus anos 80 de and was vida, from Mississippi. e ela era do She Mississippi. put up her hand Ela levantou a mão and she said, Dr. Dever, e ela disse assim, Dr. Dever, that's what my church in Mississippi used to do when I was a little girl. isso é o que a minha igreja praticava no Mississippi quando eu era uma criança. I said, that's what all Baptists used to do. E eu disse, é o que todos os batistas I costumavam have no fazer. new ideas. Eu não estou trazendo nada de novo aqui. I'm simply a representative from your great-grandparents. Eu estou aqui simplesmente representando os seus bisavós. I'm just reminding you of what we used to know and do. Eu estou recordando todos vocês daquilo que nós, como batistas, costumávamos fazer. So friends, the Bible's teaching about church membership Então, o ensino bíblico sobre a membresia de igreja is occasional é ocasional na Escritura. and it's implicit, E é implícito, and yet it is clear. mas ainda assim é claro. Churches are obligated to define those for whom they will take responsibility. A igreja está obrigada a definir claramente quem são aqueles a quem esta igreja disciplina e presta contas. Christians are normally obligated to define those for whom they will take responsibility. Os líderes também precisam definir aqueles sobre quem exercem essa responsabilidade. Christians are normally obligated to attend and to join a gospel preaching church near them. E o que é requerido dos membros da igreja, por exemplo, frequentar os cultos. And because we're at a seminary like this, E porque nós estamos em um seminário como este, I just want to make an historical note eu quero fazer aqui uma nota histórica, that Baptists in particular, que os batistas em particular, in the 16th and 17th centuries, nos séculos 16 e were 17, leaders in recovering such New Testament practices. foram líderes na recuperação desses princípios bíblicos. Because their rejection of infant baptism Porque a rejeição desses batistas quanto ao pedobatismo made the inclusive geographical units of the parish fez com que a identificação da membresia local pelo critério geográfico which the Roman Church just got from the Roman Empire ser desconsiderado, que era o princípio empregado pela Igreja Católica the Romana. idea of dioceses and parishes. A ideia de que você se torna membro só por nascer em determinado local. It made those practically impossible. Isso tornou essa prática impossível. When you reject infant baptism, Quando rejeitaram o batismo infantil, when you say people have to choose individually to be a part of the church, quando você então diz que as pessoas para ingressarem na igreja precisam declarar, professar a sua própria fé em Cristo, when you recover the radically voluntary nature of association with a local congregation, quando você recupera então essa ideia de adesão voluntária à and igreja that church is composed of believers only, e de que a igreja é composta apenas daqueles que creem, you begin to understand such a commitment implies duties to fellow members and to the pastors. você percebe que esta associação, essa adesão traz obrigações para com a igreja como uma implicação. Every member ministry appeared vigorously. Então, o
essa questão da responsabilidade do membro aparece com vigor, in this acting out of the doctrine of the priesthood of all believers. como resultado dessa crença e dessa prática do princípio do sacerdócio universal do cristão. So clarity on believing church membership in the local church Então, essa crença na membresia regenerada is the chief contribution of Baptist Christians to the wider Christian community. é a principal contribuição dos batistas para a comunidade cristã em And yet, geral. ironically, in too many Baptist churches, E, ironicamente, em muitas comunidades cristãs it batistas, is this very thing é esta exata that coisa has been sacrificed que tem sido sacrificada in the pragmatism pelo pragmatismo, and the reductionism of local church life, pelo reducionismo na vida da igreja and local. especially in the seeking for numerical growth E especialmente nessa busca pelo crescimento numérico that we've seen in the last century. que temos visto nesse último The século. local church itself is undermined A igreja em si mesma, by an evangelistic fervor ela tem sido tomada por esse fervor evangelístico that ends up tolerating que por vezes acaba tolerando and even pandering to e às vezes até incentivando an individualistic consumerism. individualismo consumista. And a large body of nominal Christians E grande número de Well- cristãos nominais will subvert the church's ministry in the world acabam subvertendo esse ministério cristão no mundo and in itself e em si and even in our own lives. e algumas vezes em sua própria vida. So when the lives of those in the church lie about Jesus, Então, quando a vida das pessoas representa mal o que significa seguir a Cristo, the church has lost its purpose a igreja acaba perdendo o seu propósito and the surrounding world has lost its light. e perdeu o seu brilho, a sua luz ao mundo que está à sua The volta. recovery of a biblical understanding of membership Então, a recuperação do valor bíblico da membresia is a task that is urgent é uma tarefa urgente and important. e importante. And in the time we have left for this first lecture, Então, nesse tempo que nos resta nessa primeira palestra, I want to consider some practical steps that we can take to regain meaningful membership in our local churches. eu quero então falar sobre alguns passos práticos para recuperar essa membresia. This is a kind of suggested recovery plan. É apenas uma sugestão de um plano de recuperação. And I'm sure given your own situations, you could add more steps to it. Eu tenho certeza que na sua situação em particular você pode adicionar outros passos. But this is just to get you started. Mas só para a gente começar. Number one, Número 1, regularly proclaim the gospel in your preaching. proclame o evangelho na sua pregação regularmente. Be certain to include clear statements on the nature of God, Esteja seguro de que você fará sempre declarações precisas sobre a natureza de Deus, of human sin, a natureza do pecado, of God's provision in Christ, a provisão de Deus em Cristo, of substitutionary death of Christ and his bodily resurrection, a morte substitutiva de Cristo e sua ressurreição corpórea. be clear in calling for repentance and faith, Seja claro quanto ao chamado para o arrependimento e a fé. and even in the way you explain what repentance looks like. E até mesmo na forma como você explica o que é o arrependimento. You can make it clear Você deve tornar claro that people who don't give themselves in loving commitment to each other que a pessoa que não se dedica a esse compromisso de amar uns aos outros na igreja have no reason to think that they've given themselves in loving commitment to God. não tem nenhum motivo para achar que ela mesma já se comprometeu ao mandamento de amar a Deus. That's the message of 1 John. Essa é a mensagem de 1 João. Define what it means to be a Christian again and again. Defina de novo e de novo o que significa ser de fato um cristão. Do it in provocative ways E faça isso de forma provocativa, that cause complacent people que cause nas pessoas to obey Paul's exhortation in 2 Corinthians 13 aquele desejo de obedecer à exortação de Paulo, to examine yourselves to see if you be in the faith. que está em 2 Coríntios 13:5, de examinar-se a si mesmo para ver se estamos na fé. So that's number one.
Então essa é a coisa número 1. Number 2, Número 2. have and use Tenha e use a congregationally agreed upon statement of faith uma declaração de fé and church covenant. e um pacto de membresia With membership in the local church comes responsibility. que esteja de acordo com a igreja toda. Então, quando nós falamos sobre o tamanho ou o nível de detalhamento desses documentos, The statements of what the congregation together believes ali deve estar o que a congregação acredita em comunidade and how together they will live e de que forma se espera que os membros dessa congregação vivam. are important. Tudo isso é importante. They're a clear ground of unity. Deve ser claro a respeito da unidade, They're a tool of teaching. sobre ensino. They're a fence from the worldly who would erase such distinctions. Esse documento se torna então um instrumento para todas essas coisas e acaba separando aqueles que estão debaixo dessa responsabilidade mútua e os que estão fora. Or the divisive who would narrow them. E se certifique também que não seja tão fechado que possa restringir demais, nem tão aberto que seja impossível de determinar a membresia. Number 3, Número 3. require regular attendance at membership classes before admitting someone into the membership of a congregation. Exija que as pessoas participem de uma classe de membresia antes de se tornarem membros da igreja. It is a loving thing to present carefully the expectations that others will have of them. É uma questão de amor você dizer à pessoa que quer ser membro quais as expectativas que a igreja tem acerca dela And what they in turn can expect from the congregation. e também o que elas podem esperar da congregação em contrapartida. Number 4, Número 4. require an interview with them Exija uma entrevista com esses candidatos à after they have been membresia, through the membership classes. depois que eles passarem por aquelas classes de membresia. But before they've been recommended to the congregation for membership. Mas antes que elas sejam recomendadas à aceitação à membresia, This interview could be the occasion for actually signing the 2 documents, essa entrevista pode ser então a ocasião para esse candidato a the membro statement of assinar faith and the church covenant a declaração de fé, subscrever o pacto de membresia. that they've studied in the membership classes. Eles estudaram a classe de membresia Now, in the past, Christians have conducted such membership interviews by a committee of members e no passado essas pessoas eram então levadas por meio desses compromissos, or deacons pode ser por meio de líderes ou diáconos or elders ou presbíteros, or some congregations even in front of the entire church. ou até mesmo essas pessoas podem ser levadas a declarar isso diante de toda a congregação. Number 5, Número 5. stop baptizing and admitting children into formal local church membership. Parem de batizar e admitir crianças na membresia formal das igrejas. Here's what a former professor at Southwestern Seminary in the United Isso States foi said. o que um antigo professor do seminário nos Estados Unidos As he disse. noted the trend to younger and younger baptisms. E ela, I'm sorry. As he noted the trend to Okay. younger and younger baptisms. Quando ela percebeu que havia uma mudança de que a idade estava se tornando cada vez menor. You can just translate that quotation. Ok, eu vou traduzir aqui uma citação. No tempo quando uma criança é muito jovem para decidir suas roupas por si mesmo, nesse mesmo período, quando ela é muito jovem para escolher a sua vocação profissional, nesse tempo, quando ela é muito jovem para servir numa comissão na igreja, neste tempo, quando ela é ainda muito jovem para votar de forma inteligente em matérias específicas na vida da igreja, nesse tempo, quando ela ela ainda não é considerada legalmente responsável perante nenhuma agência na comunidade, tem sido uma tendência sentir que ela é suficiente responsável para fazer uma decisão permanente para a vida toda, na decisão quanto a se tornar membro do corpo de Cristo. Se
Se a gente percebe que essa criança não é capaz de nenhuma daquelas decisões menores, como nós podemos estar seguros de que ela está preparada, que ela está pronta para tomar uma decisão de se tornar membro da igreja com essa eficácia? So the question is not whether a 5 or 10-year-old can be saved. Então a questão não é se uma criança de 5 ou 6 anos pode ser salva. Of course they can be. Claro que pode. The question is one of the congregation's ability to discern. A questão é sobre a condição da própria congregação discernir. And the large number of nominal Christians E um grande número de cristãos nominais and rebaptisms e até mesmo in rebatismos Southern Baptist churches nas igrejas da Convenção do Sul dos Estados seems to Unidos clearly show parece mostrar claramente that our 20th century project que o nosso projeto no século of XX lowering the average baptismal age de reduzir a idade média de batismo from 18 de 18 down to 12 para 12 down to anos 6 e mais ainda para 6 anos has had terrible results. teve resultados terríveis. Baptists around the world know this. E batistas ao redor do mundo perceberam isto. Hopefully Baptists in Brazil can understand this. Eu tenho esperança que os batistas no Brasil também perceberam isso. Number 6. Número 6. Realize that admission into church membership is an act of the congregation. Perceba que a admissão na membresia é um ato da congregação. We talked about that a little bit earlier, so I'm going to leave that one there. Já falamos sobre isso um pouco mais cedo e vamos deixar então isso aqui por aqui mesmo. Number 7. Número 7. Publish a church membership directory. Publique, divulgue um diretório de membresia. So, I always say, Então eu sempre digo, this is my most important book, my Bible. este aqui é o meu livro mais importante, a Bíblia. And this is my second most important book, my church membership directory. E este é o meu segundo livro mais importante, que é o Diretório de Membros. Hebrews 13:17 says, I'm going to give account to God for these people. Hebreus disse que eu serei responsável por estas pessoas aqui, In a way that I will not be giving account for you. de uma forma que eu não serei responsável por você aqui, da mesma forma como eu sou responsável por aqueles membros da minha igreja. The membership directory has people's names, phone numbers, emails, pictures. Então esse diretório de membros tem aqui fotos, nomes, We nome make das copies for pessoas, all of the members who want one. os telefones, endereços, e nós damos uma cópia desse diretório para todo We mundo na cultivate igreja. using this as a prayer list. A gente usa este diretório também como uma lista de oração. So every morning I pray through a couple of pages of this, so I get through the whole thing every month. Então, diariamente eu seleciono algumas páginas para orar pelos membros que estão ali, e em um mês eu orei por todos. And we encourage all the members to do that. E eu encorajo todos os membros a fazer o mesmo. Number 8, Número 8. give active pastoral oversight to members of the congregation. Supervisione, dê uma supervisão, um cuidado pastoral aos membros de forma ativa. And we'll think about this more in our second message. Isso nós tonight. vamos tratar um pouco mais na nossa segunda palestra esta noite, When we think about trying to create a culture of discipling in the church. quando falarmos sobre criar uma cultura de discipulado na igreja. So the average way a Baptist pastor in America A maneira média com que os pastores pastoreiam nos Estados Unidos, who becomes convinced that the church needs to be more evangelistic, que é aqueles que se convencem de que a igreja precisa ser mais evangelística. the Baptist pastor will go look for a program, Como é isso? Então, o pastor, ele vai em busca de programações, de some programas. evangelistic program. Ele vai em busca de programações But evangelísticas. that's too often like David trying to wear Saul's armor. E isso se torna muito frequente nos Estados Unidos. A program is not the answer. Mas o programa não é a resposta. What you want is a culture. O que você quer é uma cultura. You want to develop a culture in the congregation. Você quer desenvolver uma cultura na congregação. When they have a culture of normally wanting to and desiring to share the faith,
Quando essa igreja, então, ela gera ali uma You can give them cultura, any program in the world and they'll use it. uma cultura de pregação e testemunho da fé, você pode dar qualquer programa para essa The igreja. point is they have to understand the gospel A questão é que eles precisam compreender o and evangelho value the gospel in their own hearts e valorizar o evangelho em seu próprio and coração love others e amar os outros. and have a kind of practice of congregational life where they're used to regularly inconveniencing themselves in order to love others. Então, tendo essa vida de compartilhamento juntos que leve também para fora. So that it will be no great leap then to inconvenience themselves to evangelize others. Então, quando essa cultura acontece na igreja, você não precisa de grandes projetos on that para later levar o tonight. povo a evangelizar. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Number 9, work to create a culture of discipling in the church. Número 9, trabalhe para criar uma cultura de discipulado na igreja. Again, we're going to talk about that later. Vamos falar mais uma vez sobre isso um pouco mais tarde. Number 10, Número 10, limit some activities, events, and areas of service to members. limite, restrinja algumas atividades, eventos e áreas ministeriais apenas para membros. So have meetings for your church membership. Então tenha reuniões apenas para membros. Make sure that only members can hold offices in the church, Se certifique que apenas membros can assumam lead in various kinds of service, ofícios na igreja e liderem determinados can ministérios. take public roles that would seem to imply the congregation's knowledge and Apenas consent. membros devem ocupar funções públicas na vida da igreja. Number 11, Número 11. only after membership is recovered Apenas depois de você já ter recuperado o valor da membresia, positively, de forma positiva, consider reviving the practice of corrective church discipline. considere trazer de volta também a prática da correção, da disciplina corretiva, Including excommunication. incluindo a exclusão. And number 12, E número 12, finally, finalmente, we have to recover something of the grandness of God's plan. nós temos que recuperar, Pray for God's blessings on other local evangelical congregations by name in your Sunday Recuperar. morning service. essa ideia de que há um plano maior de Deus. Por isso nós temos que orar por outras congregações. So our Sunday morning service is usually 2 hours long. O nosso culto de domingo de manhã tem o costume de ter 2 horas de duração. Along about 45 minutes into it, 45 minutos, we'll tend to have what we call the pastoral prayer. nós temos o que nós chamamos antes do culto de oração dos It's pastores. a prayer of intercession. É uma oração intercessória dos And that's where pastores. we tend to pray for all kinds of things, É ali que nós oramos por like todos os Christians in assuntos, Brazil, como pelos cristãos no Brasil, or Christians in China, cristãos na China, or elected officials, ou políticos que foram eleitos, or certain members of our church. ou alguns membros da nossa igreja. But that's also the time where I try to make a point of praying for other local churches. Mas ali também o momento em que eu tento trazer à tona essa ideia de orar por outras igrejas We locais. pray for your blessings on Delray Baptist Church, Nós oramos por determinada igreja batista, on Cherrydale Baptist Church, a outra igreja batista, and deliberately not just on churches of our own denomination, e de forma intencional oramos but por other gospel igrejas preaching churches. não apenas da nossa denominação, mas Lord, igrejas we que pray that the sabemos preaching today at Fourth Presbyterian Church would be clear. que pregam o evangelho genuíno, como exemplo de uma Bless igreja, David Platt as he preaches at McLean Bible. uma igreja presbiteriana. Oramos por outras igrejas, a igreja do David Platt, por exemplo. Lord, bless the ministry at Falls Church Anglican, Abençoe a igreja anglicana de Falls Church, because we want to make it clear that we are gospel people. porque nós queremos ter certeza de que somos um povo evangélico And what we are involved in is greater than just our local e que congregation. estamos envolvidos em um plano maior do que a nossa própria congregação. Well, friends, there's much more we could say. Amigos, tinha muito mais a dizer But aqui, let's take about half an hour now just to see if there are any questions or further conversation we can have about this idea of regaining meaningful church membership. mas vamos usar 30 minutos agora para falar sobre perguntas e respostas ou comentários que vocês tenham sobre essa ideia de recuperação do valor da membresia. Ok.
Bem, nós recebemos algumas perguntas e, à medida do possível, nós vamos tentar apresentar aqui ao pastor Mark Dever. Tendo em vista que ele concluiu falando sobre disciplina, eu vou ler essa primeira pergunta então. Pressupondo que a disciplina eclesiástica é uma característica da igreja, por que razão boa parte delas abandonaram essa prática? Medo de processos judiciais ou desgastes na membresia? E como recuperá-la? Yeah, I think it's been abandoned because it's hard. Eu acho que tem sido abandonado porque é difícil. A lot of people have not been very clear on what it means to be a Christian in the first place. E, em primeira instância, na verdade, muitas pessoas nem sabem o que é ser um cristão. So they've not been very clear on what it means to join the church. Então, elas também não sabem o que significa se tornar membro de uma igreja cristã. So they can't speak very clearly on what it would be to put somebody out of membership in the church. Então, quando isso acontece, não se pode nem ao menos explicar o sentido de excluir alguém da igreja. Caleb, there's no Caleb. Mark, can I have those books down there? Mark, você pode trazer esses livros aqui para mim? Friends, three sort of levels of resource that you'll find to help you with questions like this one on church discipline. Eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre ferramentas que você pode ter que vão ajudar a responder questões como essas. Fiel has published this Portuguese translation of my book, 9 Marks of a Healthy Church. A editora Fiel publicou a versão em língua portuguesa para o Brasil do meu livro 9 Marcas. There's a whole chapter in there on discipline. Há um capítulo inteiro aqui sobre disciplina. So you might find that helpful. Então, você provavelmente vai usar isso aqui, vai ver isso como uma ferramenta muito útil. Vida Nova has published a whole series, or translated a whole series of our 9 Marks books A Vida Nova traduziu uma série inteira from different authors de diferentes autores on all kinds of stuff. sobre vários assuntos. So there's one on prayer, Tem uma sobre oração, there's one on elders, há uma só sobre presbíteros, there's one by me on discipling, há sobre disciplina, and there's one by Jonathan Lehman on church discipline. há uma do Lehman sobre So, disciplina eclesiástica. One of the entire little books in here is by church discipline. Então há um There's on livro church. aqui nesse box que é um conjunto de livros somente sobre disciplina. Now, this set of books is largely meant to help any evangelical Christian. Esse conjunto de livros aqui foi preparado para ajudar qualquer igreja evangélica, Any evangelical church. qualquer igreja evangélica. But because we are Baptists, Mas porque nós somos batistas, we wanted to produce some books that were more specifically aimed at Baptist churches. nós quisemos produzir alguns livros que fossem mais específicos para o nosso contexto batista. And so Fiel has just translated a set of 6 of these, Então a editora Fiel acabou de traduzir essa série de 6 livros, one by me on the leadership of the local church, um que eu escrevi sobre liderança na igreja local, one by me on the Great Commission, um sobre a grande comissão, one by Bobby Jameson on the Lord's Supper, uma do Bob Jameson sobre a ceia do Senhor, and one by Bobby on baptism, outra do Bob sobre batismo, and then one by Jonathan Lehman on the authority of the congregation, uma do Jonathan Lehman sobre a autoridade da igreja local, and one by him that's even shorter than the other one on church discipline. e outra também sobre disciplina na igreja. So friends, I would encourage you to look at this 9 Marks book. Então eu queria encorajar vocês a dar uma olhada nesse livro de 9 marcas de uma igreja saudável. And then if you want more, look at this set. E se você quiser mais, dá uma olhada nesse conjunto de livros aqui. And then if you want even more and more specifically around these Baptist church concerns, like how you do church discipline practically, get this new set that's just been translated. E se você ainda quer se aprofundar mais em algo mais específico para a nossa denominação como batistas, use então esses livros. Basically, do not practice church discipline until your church understands it. Basicamente, não pratique a disciplina eclesiástica
até que sua igreja compreenda o que ela é. You must patiently teach and teach and teach. Você precisa ensinar acerca disso pacientemente, mais e mais e mais outra And vez. do not try to exclude anyone from membership as an active discipline until your congregation understands and themselves thinks you should do that. E não leve alguém à exclusão antes de sua congregação entender o que significa e ela mesma decida por essa atitude. And that will probably take years of teaching and prayer. E para chegar lá, provavelmente vai levar anos de ensino. But when I say years, I don't mean forever. E quando eu estou dizendo anos, eu não estou dizendo para sempre. You can see it happen, Você pode ver isso acontecer um dia, but it may take 2 or 3 or 4 years. mas pode ser que leve 2 ou Okay. 3 ou 4 anos. Another question. Outra pergunta. Em uma época caracterizada pelo pragmatismo, associado ao desprezo pela teologia, como resgatar o lugar da teologia na vida da igreja, a fim de preservar a sua saúde? Unregenerate people do not love God. Pessoas não regeneradas não amam a Deus. Normal unregenerate people will not be interested in God. Normalmente, pessoas não regeneradas não terão interesse em Deus. If the pastors before you filled your church membership full of people who are lost, Se o pastor que antecedeu você encheu a igreja de Then- pessoas perdidas, then you just got to pray and do a lot of evangelism in your preaching. você precisa orar e carregar seu púlpito de evangelismo. As you have more and more people in your church who genuinely are saved, E quanto mais pessoas você tiver na sua igreja que sejam de fato salvas e regeneradas, they actually will be hungry for the truth. na verdade, elas estarão famintas pela verdade. And when you talk to them about God from the Bible, E quando você começar a falar sobre Deus à luz da Escritura, their eyes will light up. os olhos dessas pessoas vão brilhar. It's like you're talking to them about somebody they love. É porque você vai falar de algo que essas pessoas So there's actually a amam. lot you can do Mas até lá você tem muito o que fazer when the people are truly born again. para que as pessoas realmente You nasçam just de have to novo. be patient Mas você tem que ter paciência and wise. e ter muita sabedoria. And realize it's possible for us as fallen human beings to just do anything boringly. Mas também é muito fácil para nós que somos seres caídos fazermos algo que seja chato. So I might be able to talk about an amazing God in a boring way. E dá até para falar sobre um Deus maravilhoso, porém de uma maneira meio chata e cansativa. And while you should still be really, really interested, E por que você ficaria interessado, we kind of understand if you're not. ainda mais quando você não entende? And that's as much on the preacher as on the people who listen. E é por isso que você precisa, como pregador, ser um pregador que as pessoas queiram ouvir. One of the things I've done in my congregation Uma das coisas que eu faço na minha congregação, for 25 years, eu tenho feito isso por 25 anos. I have given out free books Eu tenho doado livros. every Wednesday night Bible study Toda quarta-feira à noite, estudo bíblico. and every Sunday evening prayer meeting. E todo domingo, encontros de oração. I mean, I literally will have 3 or 4 books, Eu tenho aqui and sempre I'll hold comigo, up a book and I'll describe it, eu tenho sempre comigo 3 ou 4 livros. Eu levanto assim, descrevo and um I'll pouco do say, livro. if I give this to you, will you read this soon? E eu digo para as pessoas: se eu der esse livro para você, você vai lê-lo rapidamente? And somebody says yes. E uma pessoa diz So I sim. give them the book. Então eu dou o livro. Well, I can give them things like J.I. Packer's Knowing God. Eu posso dar livros como, por exemplo, Conhecendo Deus, do I can J.I. feed Packer. them well. Eu posso dar alimento sólido para as pessoas. And while just doing that for a few weeks, maybe one thing, E talvez fazendo isso por algumas you do semanas, that for 5 or 10 years, você pode fazer isso por mais do que isso. Por Every 5, 10 anos. it starts to have an effect on the congregation. Vai chegar um dia que terá um They're afeto, reading um this stuff and efeito growing as they take it in sobre spiritually. a congregação, e você vai vê-la crescendo espiritualmente.
Ready for another one? Pronto, Fernando? One more? No Brasil, algumas igrejas têm iniciado novas igrejas, porém sem dar-lhes autonomia. Mesmo em outras cidades, estados e até países. Essas igrejas filhas possuem o mesmo nome e estão subordinadas à palavra final da liderança da igreja mãe, inclusive quanto à nomeação dos pastores que as vão liderar. Qual a sua visão sobre essa prática, a partir de sua leitura da igreja no contexto do Novo Testamento? Yeah. Okay, what Judike just described O que o pastor Judiclay acabou de descrever is what's called Episcopalianism é o que nós chamamos de sistema episcopal de governo, or Presbyterianism. ou sistema presbiteriano. It has been unknown among Baptist Christians till very, very recently. Isso era algo alheio aos batistas, senão recentemente. With our understanding of the New Testament, De acordo com nossa compreensão do Novo Testamento, it makes no sense não faz sentido, because a church is an assembly. porque a igreja é uma assembleia. Ecclesia means to assemble. Eclesia significa To um gather ajuntamento, reunir-se. So you can't gather in 4 places as one gathering. Você não pode se reunir em 4 lugares diferentes como um ajuntamento. This is why, if you look historically, Baptist and congregational churches, Isso é o que, historicamente, igrejas batistas As e they congregacionais, é o que elas faziam they always do one of two things. é que quando essas Always. igrejas cresciam, elas faziam Always. necessariamente duas coisas, Without any sempre, exception. sem exceção. When Jonathan Edwards' church grew in Northampton, Quando a igreja de Jonathan Edwards cresceu, they didn't start an early morning service. ele não começou um outro culto. They sent hundreds of their members 2 miles south. Ele pegou uma centena de membros que estavam em determinada They built a whole situação, new meeting house, em determinada localidade, and they e started a new church. construiu um novo prédio e começou uma nova igreja. That's basically how the Great Commission has gotten fulfilled since Jesus in Matthew 28. Esta é basicamente a forma como a grande comissão tem sido cumprida desde Mateus 28. New meetings getting started out of existing meetings. Novos grupos, novas assembleias são geradas a partir de assembleias existentes. Now I say one of two things has been done. Então, de duas coisas sempre tem sido feitas. That's the most common one, A forma mais comum é esta, but it has also often been the case mas também, às vezes, era o caso that churches grow que a igreja crescendo, and they decide simply to build a new space in which to meet, a igreja decidiu construir um espaço ainda maior para permanecer junta, which allows the congregation to get larger. para permitir que a congregação se tornasse maior. And I think you're in a matter of Christian freedom, which one you do. Eu acho que existe certa liberdade cristã sobre essas duas opções. The Bible doesn't tell us either one of those is wrong. A Bíblia não diz que uma delas está errada. Now, I think by implication, Eu creio que, por implicação, we can say a third way of dealing with it eu creio que uma terceira via a esta is wrong. está errada. That's having multi-sites Isso seria ter and calling it one multi-sites, church, uma igreja só em várias sedes, or multi-services ou até mesmo uma igreja and só calling it one church. com vários cultos idênticos e ainda se chamar uma igreja só. No Baptist church would have done that 100 years ago. Nenhuma igreja batista tinha essa prática alguns anos atrás. That's a very Roman Catholic idea of the church. Esta é uma ideia sobre a igreja que é muito católica romana. the church happens up here, É assim, a igreja acontece aqui and the service is the spigot where it comes out. e o ministério da igreja é exercido sobre a igreja, And you can have however many congregations come through that you want, e a congregação vem ali, se reúne debaixo desse and ministério, they get the stuff from up front.
E nós damos coisas às pessoas ali, oferecemos That's coisas. not the way Baptists have ever thought of it. Mas isso não é o jeito batista. We read the New Testament Quando nós lemos o Novo and Testamento, we realize that we are the church. quando nós percebemos que nós The somos a igreja, congregation is the church. a congregação é a The people igreja. who meet together are the church. O povo que se reúne é a igreja. So if we don't meet together, Então, se a gente não se then reúne, we're not a church. nós não somos uma igreja. If we meet at 8:30 and 11, we might be two churches. Se nós nos reunimos às 6:30, às 8, talvez sejamos duas But igrejas. then we'd want to regularize membership in that and have specific leadership for those different congregations. Talvez a gente tenha líderes específicos para cada uma dessas duas congregações. But the basic congregational or Baptist insight is that a church is an assembly. Mas a ideia básica, bíblica, é que a igreja é um ajuntamento. Yeah, I'm happy to answer more questions on that. Ok. Temos mais algumas perguntas? Acho que uma última nesse primeiro bloco. Quais são as marcas distintivas de uma igreja batista? E suas principais contribuições no decurso da história para outras igrejas? To the history of church history. So there are the distinctive marks of the Baptist Church and their principal contributions along all over the history. The baptism of only believers. O batismo apenas dos que creem. That's it. In the 1990s, Nos anos 90, I was on the official conversation between the Southern Baptist Convention and the Roman Catholic Church. eu estava num momento de diálogo ali entre os batistas do sul dos Estados Unidos e os católicos romanos. 5 theologians from each side would meet 5 teólogos de cada um dos dois lados ia se encontrar and we would spend 3 days together. e nós passaremos ali 3 dias juntos. And every year we would alternate, do we go to a Southern Baptist institution or a Roman Catholic institution? E isso, a gente faria esse intercâmbio. Uma vez seria numa instituição batista e outra vez instituição católica. One year our conversation was on justification. Um determinado ano desses, nossa conversa foi sobre justificação. And some of the Roman Catholic scholars, E alguns dos eruditos católicos, being very nice um deles, né, sendo muito gentil, and kind of flattering, I think, kept saying that they wanted to understand what a Baptist understanding of justification is. ele continuou falando sobre sua compreensão sobre o que a justificação é. And they kept using that phrase, a Baptist understanding of justification. E ele continuava repetindo uma frase sobre a compreensão batista And da we had been justificação. meeting for several years by that point, so all of us in the room knew each other pretty well. E a gente já se conhecia bem, porque a gente já tinha se encontrado algumas outras vezes. So they were not that surprised when I kind of interrupted one guy. Então não foi surpresa quando nós interrompemos. I just finally said, stop it with the Baptist understanding of justification. Eu disse para ele assim: para de repetir a There compreensão is no batista. such thing. Para de repetir essa compreensão We are batista de Lutherans when it comes to justificação. justification. Nós não somos batistas na questão da justificação, nós somos luteranos. We don't have distinctive ideas about anything. Nós não temos ideias distintas sobre We're nada. Protestants. Nós somos protestantes. The only thing we've ever contributed A única contribuição que nós temos como batistas is in the doctrine of the church, é sobre a doutrina da igreja and it's particularly that only believers comprise the church. e particularmente na doutrina de It's que a believer's church. apenas os que creem compõem a igreja. É uma igreja de crentes. You only baptize those people you admit to the Lord's Supper. Você só batiza as pessoas que se encontram para Santa Ceia. That is our one contribution in the last 500 years. Essa é a única contribuição nos últimos That's 500 anos. E é isso. Other than that, we're just Protestants. Outras coisas são compartilhadas com protestantes. Right. Anything else? Alguma coisa mais?
whatever you want to do. Ok. Muito tem se falado sobre pregação expositiva. Como você definiria esse tipo de pregação e as razões pelas quais os pastores deveriam se dedicar a pregar expositivamente? Expository preaching A pregação expositiva is where the point of a particular passage of Scripture é quando o ponto de uma determinada passagem da Bíblia is the point of your message. é o ponto, é o tema da sua pregação. It doesn't have to be any certain style of preaching. Isso não tem a ver com o estilo de pregação, It's a matter of how you figure out what you're going to say. tem a ver com a forma como você vai decidir o que você vai dizer. You're not going to approach a message thinking, I really need to communicate this truth to my congregation. Você não vai começar a estudar para um sermão já de antemão sabendo o que você quer comunicar à igreja. But rather you're thinking, I'm going to preach Ezra chapter 6. Você vai chegar e dizer assim: eu vou pregar Esdras capítulo 6. And whatever is in Ezra chapter 6, E qualquer coisa que esteja ali, that's what I trust God wants our congregation to know and understand about Him. é isto que eu confio que Deus tem a dizer nesta manhã para a minha igreja. There it is. É isso aí. Great. Ótimo. Have a good break. Tenha um bom intervalo. See you back in, what, half an hour? No, wait. Fernando has... Thank you. Ok, nós vamos ter um intervalo agora, só algumas comunicações. Temos uma cantina aqui funcionando, você vai ter a oportunidade de lanchar, mas eu queria fazer um convite para você, para o nosso Festival da Colina no dia 4 de abril. E nós já estamos vendendo os tickets para o Festival da Colina aqui do Seminário do Sul. Você está participando deste evento, nós não cobramos absolutamente nada para participar deste evento, mas eu quero convidar você a ajudar o Seminário do Sul no seu processo de recuperação, adquirindo uma cartelinha ou mais do nosso Festival da Colina. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, mas antes de sairmos nós vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Nós temos alguns motivos para orar. Orar pela evangelização do nosso país, orar pelo Brasil, orar por tantas questões em relação à nossa pátria. Nós precisamos da graça de Deus de forma abundante sobre essa nação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que temos tido nesta tarde. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão aqui, cada líder. Nós agradecemos pela vida de todas as igrejas no Brasil, pelo avanço do Evangelho, pelo menos nesses últimos 100 anos em nossa pátria. Obrigado a Deus pelas igrejas que têm proclamado a Tua palavra, pelos missionários que atuam no Brasil e fora do Brasil. Pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, dando-nos graças, abençoando aqui o nosso Seminário do Sul, abençoando o trabalho de todos os líderes aqui presentes. Nós rogamos pelo Brasil, rogamos por esta nação, ó Deus, tenha compaixão do Brasil, abençoe a nossa pátria, e ó Deus, que o Teu Espírito continue nos dirigindo, em nome de Jesus, amém e amém. Às 19h15, pontualmente iniciaremos, não retornaremos, retornaremos antes, iniciaremos às 19h15, 7h15 portanto. Teológica para pastores e líderes. Com o tema Perseguição e Liberdade Religiosa, o preletor oficial Dr. Michael Wilkinson e um seleto time de oradores debatem este assunto tão relevante e atual. De 10 a 12 de março no Seminário do Sul. Inscreva-se, vagas limitadas. Melhor que seguir sua vocação é saber que você pode aprimorá-la em uma instituição reconhecida no Brasil e no exterior há mais de um século. No Seminário do Sul, você encontra cursos que irão capacitá-lo para os mais diversos campos ministeriais, contribuindo para que a sua vocação alcance alto nível de especialização. Você aplica sua vocação com excelência nas mais diferentes áreas de atuação. Faça como a gente.
Inscreva-se hoje mesmo, seminariodosul.com.br. Faça acontecer. Transforme a sua vida. Em 2019 tem sido um tempo de muitos desafios, mas também de muitas conquistas para todos nós do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pois vemos que alguns eventos que marcaram nosso ciclo até setembro certamente sinalizam um novo momento que estamos vivendo. Este tem sido um ano em que reforçamos ainda mais a nossa missão de preparar e desenvolver não apenas alunos, mas sim líderes vocacionados para o ministério cristão. Todas as atividades do Seminário do Sul têm a finalidade de preparar e desenvolver os 582 alunos matriculados no período, para que eles assumam a liderança nas mais diversas funções eclesiásticas no Brasil e no exterior. Por isso, o seminário oferece a seus alunos um corpo docente preparado, experiente e formado de doutores, mestres e pós-graduados, com o intuito de ampliar a proposta de valor de formar e desenvolver líderes vocacionados para o ministério cristão. Acreditamos que temos a oportunidade de expandir nosso propósito. Por isso, além da grade curricular e da implantação do sistema de EAD, nossos alunos também contam com eventos presenciais e online, realizados durante o ano todo, que promovem um aperfeiçoamento acadêmico e espiritual. Para trabalhar de forma ativa, compartilhada, comprometida, transparente e deixar nossos alunos e comunidade sempre bem informados sobre o que acontece no Seminário do Sul, produzimos grande variedade de conteúdo para as mais diferentes plataformas. Assim, aumentamos nossa relevância nas mídias sociais com o crescimento de seguidores e geramos alto índice de engajamento no período. Além disso, eventos promovidos durante todo o ano estreitam e fortalecem o relacionamento do Seminário do Sul com os alunos e a comunidade, pois permitem aproximar ainda mais a instituição do dia a dia de todos, principalmente dos futuros alunos. É por isso que não podemos retroceder, pois sabemos que graças às muitas ações estratégicas que temos implementado para recuperar a credibilidade e a solidez do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, incluindo o compromisso e empenho da nossa equipe, acreditamos que podemos superar todos os desafios se permanecermos na total dependência de Deus.